Fala aí, meus amigos. Olha aí minha boina nova de aniversário que eu ganhei, fazendo 39 anos daqui 2 dias. Mas não é pra isso que eu tô gravando esse vídeo. Tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês. A iluminação tá meio ruinzinha aqui, mas eu acho que vai servir bem. Eu vou mostrar um pouquinho dos dois relógios, né? Na outra mão que eu tô segurando aqui, eu tô com o Apple. Eu vou mostrar para vocês a diferença de que cada um mostrou e vocês façam as suas deduções. Eu não sou técnico, conhecedor de tudo, então também eu achei relevante ficar com números. Ah, esse tem tela do tamanho X, esse tem tela do tamanho Y. Eu acho tudo isso irrelevante também pro dia a dia ali. Tudo bem que esse aqui é maior do que o Apple, né? Visivelmente ele é maior. Funcionalidade de touch, os dois funcionam muito bem. Talvez o Apple tenha uma pequena diferença de retorno tátil, né? Quando você clica, você sente que o toque está funcionando exatamente na mesma hora, mas talvez seja uma coisa muito irrelevante para a grandíssima maioria do público. E eu estou comparando um modelo que não é justo uma comparação aqui, né? Porque tipo, esse modelo seria meio comparável com um série 9, série 8. Eu estou comparando com um SE2. O SE2 foi lançado junto com a série 8, se eu não estou enganado. Mas ele é mais reduzido de potência. Para mim, sempre funcionou muito bem. Tem funcionalidade de carteira, eu posso pagar com o relógio. Ele marca meu exercício, ele marca o GPS. É ótimo. Pior ponto do Apple é não dura a bateria. É um lixo. É um lixo, um lixo, lixo. E eu tava tão acostumado com esse lixo que agora que eu tô com o Garmin, eu fico até admirado de tipo, caramba, eu não carreguei o relógio. Será que eu vou ter bateria? Tem bateria, tranquilo. Eu fiquei 2 semanas com o Garmin para poder dar a primeira carga, e eu dei a primeira carga só para poder ficar confortável na corrida, saber, né? Porque se fosse o Apple, eu tinha 30% de bateria no Garmin depois de 2 semanas. E se fosse o Apple com 30%, eu com certeza não terminaria a corrida. Ele não teria bateria para terminar a corrida de 5 km, que eu levo 25 minutos. E o Garmin, com certeza, mas como eu sou um ex-Apple, né? Eu falei, melhor eu carregar para garantir. E o relógio começou com 100% de bateria, terminou com 93% de bateria depois da corrida. Nem sei se foi isso mesmo, porque eu não olhei esses números assim exatos para falar para vocês. De novo, eu não tô aqui para ficar falando número sim, técnico demais de cada um dos modelos, é mais o nível usuário deles mesmo, e mais do que eu percebo de diferença, tá bom? Então, deixa eu colocar o celular aqui, eu vou colocar nessa base aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar a filmagem e eu falo um pouco mais. Olha só, gente, então, vamos lá, né? Eu fiquei devendo de falar para vocês no vídeo anterior que eu fiz, e inclusive eu já devo ter mencionado isso, mas eu deveria ter corrido hoje e eu não corri. Eu tava super cansado, dormi mal, não consegui me recuperar bem, tava muito cansado mesmo, então eu preferi tirar o dia de descanso. Na corrida anterior, eu fiz o meu melhor tempo de corrida. Eu fiz o meu melhor tempo de corrida que eu já fiz em todos os tempos aí, correndo 5 km. E eu queria mostrar para vocês, né? Eu tô aqui com o Garmin 965, foi o relógio que marcou. Eu gosto de, né? Acabo gostando um pouco mais de coisa simplista, então eu coloquei essa interface nele. A última corrida que eu fiz, que foi o meu recorde pessoal, e é sobre isso que quero falar, né? Então ele marcou aqui 5.000 metros e 40, né? Eu não sei porque ele está marcando dessa forma, mas ele marcou dessa forma, num pace de 4,49 em 24 minutos e 17 segundos. No resultado oficial da prova, depois que saiu, eu fiz em 24 e 11 segundos, né? Segundo o chip do meu número. E aqui a minha energia, ele tá falando que eu conseguiria correr 5K, bem mais ou menos isso aí, talvez eu conseguiria mesmo, viu? Se eu correr com toda, 100% da minha força, assim, botar os bofs para fora no fim de uma corrida, eu talvez chegaria aqui nesse número. Mas é aquilo que eu falei no vídeo anterior. Sempre dá medo de fazer isso daqui, porque a gente nunca sabe se a gente vai conseguir manter por muito tempo essa estimativa dele aqui. Então é difícil falar assim, ah, beleza, eu consigo sim. Aqui ele tá falando que eu fico
nessa média de 5 minutos e 5 por quilômetro, batimento cardíaco de 182 até faz sentido. E de acordo com os números das últimas 4 semanas, eu conseguiria fazer 5K nesse tempo, segundo o que ele diz aqui, né? Talvez. O que mais ele dá aqui, ó? 10K eu conseguiria fazer em 52,46. Eu já fiz em menos, mas foi num negócio muito inesperado. Uma meia maratona, eu já fiz uma meia maratona em 2 horas e 57 minutos. Foi a única vez que eu fiz uma meia maratona totalmente aleatório. E aqui a maratona, ele tá prevendo que eu faça em 4,52. E é para isso que eu tô aqui para me preparar. Vamos aqui no celular, ó. Aqui foram os dados da forma como o Garmin mostrou. Mas eu acho que o Garmin não vai ser o ideal para mostrar, não. Acho que o ideal vai ser mostrar primeiro aqui. Meus últimos exercícios marcados pelo relógio. Interessante que ele faz o upload do que o Garmin marcou, do que o Garmin mandou para o Strava, e ele também está aqui, e o que o relógio marcou. Então esse foi marcado pelo Apple Watch, o Apple Watch S2, lançado em 2022, se eu não estou enganado. Foi quando eu comprei esse relógio. Então, olha lá, ele está dizendo que eu marquei em 24 minutos e 25 segundos a distância de 5K e 80 metros. Daí eu gastei energias e fiz um pace médio de 4,48 numa média de batimento cardíaco de 181. Eu marquei aqui para ele quando eu terminei a corrida de que eu fiz em tudo, né? Gastei toda a minha energia. Aí aqui ele tem aqui os splits que eu fiz, né? Então olha lá, a gente vê que eu fiz o primeiro split, como eu falo, né? O primeiro a gente sempre acaba puxando mais. O batimento cardíaco ainda não está estabilizado, ele está subindo ainda, então estava 165. E aí depois eu consigo estabilizar um pouco ali, ó, fica nos 5 minutos aqui, 10 segundos a menos para o terceiro quilômetro, 10 segundos a mais para o quarto quilômetro e 10 segundos a menos para o último quilômetro, que é aquele que a gente puxa, que é como eu falei, você vê alguém te ultrapassando e você fala, mas não vai não. E aqui o batimento cardíaco tá no talo, né? Você vê que ele bate muito forte, né? 199, 189. Eu sinto pesar muito, né? Olha, ó, depois que eu termino a linha da chegada, ele chega a 192, né? Que é aquela puxada final mesmo, que é para morrer. Aqui a gente vê um gráfico, né, de batimento cardíaco. Eu não consigo clicar nele. Eu achei que eu conseguia clicar, mas eu não consigo. Então ele mostra que eu fiquei 22 minutos na zona 5. Tem que aprender um pouco mais a controlar essa questão das zonas e saber qual zona é qual, para poder diminuir o meu batimento cardíaco, né? É uma das coisas que eu mais tenho que trabalhar, porque não é funcional o batimento cardíaco ficar tanto tempo alto assim, a gente não aguenta. O ideal é ficar entre zona 3 e zona 4, e aí quando puxar, né, no tempo final lá e tal, aí chega nesse zona 5. É uma coisa que vai ter que ser trabalhada. E aqui tem o mapa, né? Ele marca o mapa. Então, eu comecei aqui. Aqui era o começo de uma subidinha. Daí fazia a curva. Vinha para esse lado aqui. E aqui começava uma descida. Daí descia essa aqui, vinha para cá. Aqui era plano. Aí aqui subia. Aqui ficava plano. E aqui subia de novo. Então, foi bem variável esse terreno. A gente fez 2 voltas. Aí quando chegou aqui deu 4 km. Né? Quando chegou bem aqui na frente da entrada da largada, deu 4. E aí termina fazendo essa última volta aqui, que foi interessante que desceu, daí fica um pouco plano e termina meio que numa subidinha bem leve nessa curvinha aqui, uma subidinha. Foi bem aqui que eu tive que puxar para ultrapassar a mulher que estava querendo ganhar de mim a corrida, mas eu não deixei não. Ficou uma disputa entre eu e ela não sabe que eu estava disputando com ela. Talvez ela saiba. E aqui, né, interessante que o Apple Watch marcou que eu fiz o meu 5 km mais rápido de todos os tempos, que foi 5 km e em 23 minutos e 54 segundos, né? Pelo Apple Watch eu quebrei a barreira dos 24 minutos. Então eu fiz o meu mais rápido da vida pelo Apple Watch. E ele está desconsiderando aqui aqueles metrinhos a mais, né? Então ele marcou 5,08, 5 km e 80 metros. Ele está desconsiderando os 80 metros e ele está considerando exatamente quando eu fiz 5 km na corrida, mesmo que seja antes da linha de chegada.
né? Interessante que, basicamente, assim, as métricas do Apple ficam meio que por isso, né? Ele mostra aqui um pace, né? Aí eu consigo arrastar aqui, ver um pouco, ele mostra ali o mapa, né? Então você vê o mapa, onde eu tava, quando que estava batendo alto o batimento cardíaco, quando que o batimento cardíaco estava mais baixo. Você consegue ver aqui a cadência, que é os passos, né? SPM, steps per minute, passos por minuto. E aqui também tem a força, que eu não sei o que diz. E aqui tem um gráfico de subida, de elevação, né? Então você vê que tem uma elevação de 93 metros para depois descer para 80, depois subir de novo para 94. Então ficou nessas voltas aqui. Como eu falei para você, ó, quando subia ali ele começava uma subida, depois ele estabilizava, depois ele subia de novo, daí depois ele descia. Foi um terreno bem bacana. E tempo de contato com o solo. A galera que é profissional, eles olham para isso. Eu, amadorzão, tô nem aí para isso. Quem sabe quando eu evoluir eu vou olhar um pouco mais para isso. Bom, é isso, né? Aqui é o que o Apple marca. Eu levava muito em consideração isso daqui, né? Eu olhava aqui, via o batimento cardíaco que eu estava em cada minuto, né? Quanto tempo eu levei para fazer cada quilômetro e tudo. Em cada minuto não, né? Mas o batimento cardíaco por cada quilômetro, né? A média por quilômetro. Então eu levava isso muito em consideração aqui, olhava muito, compartilhava muito esses dados aqui com o ChatGPT para poder discutir mais coisa. Agora, se a gente for aqui pro Garmin Connect, né? Ele também vai dar o mapa, né? Ele tem aqui dizendo onde eu comecei, iniciar. Foi onde eu iniciei. Ele dá um play aqui, ele não dá um play nem nada, né? Porque dá a impressão de que aquilo ali é um play. Aí ele diz aqui que eu completei uma volta em uma distância de 240 metros. Eu não sei o que isso quer dizer. A um pace de 4 minutos. A volta foi de 240 metros, né? Porque eu não sei o que ele quer dizer com isso. Importante saber que aqui ele estava marcando... ele estava na terceira volta e depois mais 240 milhas ou metros, eu não sei. Talvez seja metros. Porque eu não tinha trocado as voltas aqui para marcar volta por quilômetro. Então você vê que ele marca volta 1, volta 2, volta 3 e termina. Se fosse por quilômetro, ele marcaria o quilômetro 1 mais ou menos em algum lugar aqui embaixo. Daí depois o quilômetro 2 aqui perto da largada. Depois o quilômetro 3 algum lugar por aqui assim. Depois o quilômetro 4 aqui perto da largada aqui de novo. E o quilômetro 5 onde terminaria aqui. Isso foi por erro meu que não soube configurar o relógio de forma correta para poder marcar por milhas as voltas. Quer dizer, marcar por metros, né? Ele estava marcando as voltas por milha. Então, em vez de me avisar como é que estava o meu pace a cada 1 km, ele me avisava como é que estava a cada 1 km e 600 metros, que equivale a 1 milha. Ele marca aqui meu tempo de 24 minutos e 17 segundos. E interessante que o tempo total do Garmin foi 17 segundos, né? E o 24 e 17. E no Apple foi de 24 e 20. Não sei porquê, né? Porque, tipo, não levei 3 segundos para apertar o botão de um lado pro outro. Aqui foi aqui, 1, 2, pausa aqui. Não sei, talvez possa ter passado 3 segundos. Daí ele pergunta para mim qual foi a sensação que eu tive quando eu corri, o modelo do relógio, a versão de sistema operacional que ele tá. E, ver aqui, recordes pessoais de corrida. Se a gente clicar aqui, ele marca que eu fiz 1 km em 4 minutos e 27 segundos, 1 milha em 7 minutos e 27, 5 km exatos, né? Em 24 e 3 segundos. Eu ainda não corri 10 km com ele, não corri meia maratona, e vai demorar para eu correr um pouquinho, eu vou esperar. A maratona vai ser só no dia mesmo e não tem jeito. E a corrida mais longa que eu corri com ele, ele está marcando aqui que foi uma corrida de 6 km e 45 metros, ou 450 metros. Vamos aqui, agora, se a gente ver aqui em cima, ele tem aqui umas abas aqui. Então vamos aqui nas abas de estatísticas. Ele, diferente do Apple, ele mostra um pouquinho melhor aqui a questão de média, velocidade, que eu não lembro de ver no Apple, então ele tem velocidade. Ele mostra o tempo total da corrida, o tempo em movimento e a duração do cronômetro, não sei. Assim, isso daqui teria um pouco mais de diferença se é aquele tipo de corrida que você tem que pausar, né? Se você está correndo avulso e tem que parar no semáforo, aí ele pausa o movimento, daí depois ele capta o seu movimento de novo e aí você volta a correr, tem esse tipo de coisa. O tempo da corrida foi 24:17,
A frequência média foi 175, mas de novo, muito disso só tá baixo por causa do primeiro quilômetro. Depois disso, meu batimento cardíaco vai lá para cima e fica. E a máxima deu 193 aqui. O Apple marcou 192. Aí aqui, diferente do Apple, ele tem o volume de VO Max. Isso aqui é muito interessante, né, para aprender a controlar melhor. E eu ainda vou aprender um pouco mais sobre esses números. Depois ele tem aqui cadência de corrida, ele tem a elevação, né, começa com 32, descida de 37, elevação mínima de 82 e máximo de 98. Tempo de corrida de novo, média de corrida, o quilômetro foi 4,49 por quilômetro. Calorias em repouso, perda de suor estimado 404 ml, ele estima até isso, interessante. E ele gastou 10 da minha bateria corporal, né? Isso é legal, ele marca a bateria corporal de acordo com o que a gente descansa, de acordo com o que a gente dorme, de acordo com o que a gente anda, ele vai estimando várias coisas. Muito bacana. Agora vamos aqui nas voltas, como eu falei, olha lá. 1,600 metros, né, que é o equivale a 1 milha. Então ele marcou 4 voltas aqui, a última sendo 240 metros. E ele marcou um pace de 4,35. E uma distância total de 5.000 metros e 40. Interessante, né? E o tempo diferente um pouquinho do Apple. Aí aqui ele é legal porque se ele clica aqui nos gráficos, olha só, ele tem gráfico do ritmo. Eu posso vir aqui ritmo médio por volta ou ritmo total da corrida. Depois ele vem aqui no batimento cardíaco e o legal é que se eu clico nele, ele vira esse gráfico assim, ó. E aí, se eu marcar aqui o dedo, ele mostra para mim onde que está o batimento cardíaco. Olha lá, ele chegou no final a 193, no último segundo ali, depois de eu ter terminado a corrida, antes de eu pausar o relógio. E aqui, como eu falei, né, olha só, eu começo em segundos, olha só, em 1 minuto e 2 minutos aqui, ó, meu coração já, né, sobe para 160. Em 1 minuto, o meu coração subiu para 120. Era o dobro do que estava, não? Estava parado em 80. Muito disso também talvez se dê porque eu não faço aquecimento. Eu preciso mudar isso, eu vou mudar. Tá? Eu ainda não estou fazendo aquecimento. No gráfico, então, se eu clico aqui, eu posso fazer uma comparação estimada nesse período, né? Interessante. Ele estava tentando me mostrar isso, mas eu não sei por que o app está travando e eu não consigo fazer isso daqui, né? Eu espero que a câmera esteja pegando onde deve. Mas bem bacana, né? Nesse percurso aqui, eu começo aqui, ali eu estou em outra distância. Muito interessante. E aqui a gente vê que o ritmo começa forte, daí eu estabilizo um pouco. Daí eu dou uma puxada provavelmente para ultrapassar alguém. Daí eu subo aqui porque provavelmente aqui é a descida. Aqui, quer ver? Dá para marcar aqui para ele mostrar a elevação, ó. Ele mostra a elevação. Então, realmente, eu estava certo, olha só. Eu começo aqui, ó, a linha verde aqui é a descida, ó. Então, eu começo forte porque eu estou descendo. Daí, eu dou uma forçada ali na subida para ultrapassar alguém. E depois, você vê que meu ritmo aumenta bastante porque eu estou numa descida constante. Daí, lá eu fico no plano um pouco, daí eu volto a subir, então eu diminuo, né? Olha, quando eu chego lá em cima, eu diminuo bastante o ritmo. E aí, quando volta para o plano, eu consigo subir um pouco para manter. E aí, quando eu volto a subida, na elevação da subida, ó, eu diminuo muito o ritmo para depois terminar descendo e conseguir subir bastante o ritmo de corrida. Muito interessante isso. O Apple também não é muito diferente, não. O Apple também mostra isso. A frequência cardíaca, que eu já mostrei. Aí aqui ele tem o VO Max, que o Apple não tem, pelo menos o meu modelo não tem. E ele mede. Aí ele tem a elevação aqui, que eu já mostrei, né? E a potência, que eu não sei usar esses valores para nada do que eu tenho conhecimento. E a minha potência inicial com a minha potência final. Não sei o que ele realmente, eu não sei o que ele quer dizer com isso. Tipo, ele está dizendo que eu tinha mais 53% de energia. Não sei. É estamina, né? Estamina é meio que a energia total do corpo. Então, não sei se ele disse que eu começo com 100% e termino com 53%. Mas do jeito que eu corri, eu não teria 53% aqui não. Tudo bem que eu tive energia para chegar em casa e tudo, vim de bicicleta para casa. Mas, sei lá, quando eu terminei a corrida eu não tinha mais energia para correr não. Eu gastei tudo que eu tinha.
naquela puxada final, eu gastei toda a energia que eu tinha. Esse negócio de condição de desempenho também não sei. E aqui a cadência, interessante que ele mostra aqui a cadência em azul, quando eu estou, né, numa cadência mais alta, e depois verde numa cadência mais baixa. E aqui, né, a cadência é mais alta quando eu estou correndo rápido. Então, de novo, a gente vê que é no começo da corrida para poder ultrapassar aquela muvuca e no fim para dar aquela puxada final. E o comprimento da passada, interessante que ele meio que mantém aqui, né? Eu não sei o quanto isso é ruim, né? Sair de 1 para 1,5 aqui, né? nesse balanço aqui, mas interessante que é meio estabilizado. E mais dados que eu não sei usar. Tempo que eu passei correndo, tempo que eu passei no batimento cardíaco na zona 5 para a zona 4. E é isso aí. E aí aqui, ele tem por último aqui, né? Eu coloquei o meu Adidas, que não é o Boston, é o Adios 7. Porque quando ele manda selecionar lá, ele só tem uns modelos limitados. O meu não é o Boston, mas eu coloquei por, sei lá, às vezes parece um pouco. E eu coloquei o total de 200 aqui, porque eu acho que estimando aí, eu já corri uns 300 km com esse tênis já, no total dele aí de vida. Entre esteira, academia e correr na rua, eu já devo ter corrido com ele uns 250 metros, ou quilômetros, talvez 300. E aí o povo fala que a vida útil de um tênis fica até 500 km, dependendo. Então eu falei, vamos jogar aqui 200 aqui. Mas não sei, né? Vamos sentir como é que o tênis vai desgastando até lá. Eu não sou o tipo de pessoa que joga um tênis fora quando ele bate quilômetro, não. Tô nem aí pra isso. A não ser que eu, com a evolução da minha corrida, eu perceba que isso é um ponto. Mas eu sou o tipo de pessoa que dispensa um tênis quando ele tem um buraco, quando ele tá ruim, quando ele já tá gasto, já a sola soltou, esse tipo de coisa. Se não, vai continuar correndo comigo, meu amigo. Eu não tenho tênis top, eu tô vendo um projeto aí, talvez eu vá atrás de um tênis, mas é isso. Aqui são as marcações e era isso que eu queria mostrar um pouco dos relógios para vocês. Bom, tá aí, né? Engraçado que cada relógio marca uma coisa de um jeito diferente. É curioso que a diferença entre apertar o botão de uma mão e depois apertar o botão entre outra não faz tanta diferença assim. Eu apertei o play meio que na largada, assim. Na hora que eu passei da largada, eu apertei o play do Garmin. E na outra mão era só clicar no Apple. E eu dei play no Apple depois que eu dei play no Garmin. E o Apple diz que eu corri mais do que o Garmin, né? O Apple diz 80 metros, o Garmin diz 40. E é aqueles 40 do fim, né? 5,40 e 5,80. No mais, você vê que eles marcam os mesmos números. Batimento cardíaco, elevação. A diferença fica muito para como o Garmin trata esses dados, né? O Garmin ele vai tratar esses dados com bateria do corpo, coisa que o Apple não tá nem aí. O Apple só dá o resultado do que foi que você fez e é isso. Enquanto que o Garmin não. O Garmin ele estima de acordo com o treino de agora, quanto que você vai fazer no seu próximo treino. Você está muito cansado, então amanhã você descansa. Aí para seguir o seu plano amanhã você tem que fazer uma corrida X, um exercício Y. Então isso é bacana, isso é o que eu preciso do Garmin. E claro, no decorrer desse projeto, eu vou aprender mais sobre o Garmin. Se você for ver esses vídeos só depois que eu concluí a maratona, ou se eu mesmo, né, quando eu ver depois, falar, nossa, as ideias, eu comecei sem saber nada do Garmin. Porque esse é o fato. Você tá vendo aqui eu falar do Garmin como um usuário normal, uma pessoa que aperta o play e sai correndo. E uma das coisas que eu preciso mudar é não sair correndo igual um retardado o tempo inteiro. Como eu disse, eu acho que eu falei isso no outro vídeo, no outro vídeo, no começo desse vídeo eu já devo ter falado isso. Eu tava muito cansado, eu tinha uma corrida de 5 milhas hoje, que equivale a 8 quilômetros. Eu tive uma noite péssima de sono, porque a Olivia acordou o tempo inteiro. Então eu fiquei acordando o tempo inteiro para poder cuidar dela, não dormi bem, tava destruído. Se eu fosse correr eu só ia cansar mais do que eu já tô cansado, então eu preferi tirar o dia de descanso. Tá um dia bonito aqui demora um pouco do sol se pôr, onde eu falo é em Dublin.
na Irlanda. E talvez eu poderia até ir correr agora no fim do dia, mas eu acho que não vale a pena. Eu acho que é melhor eu descansar. Porque dormir mal é uma coisa que acaba com qualquer preparo. Não adianta treinar sendo que eu não tô bem descansado. Tem que descansar bem. Então, né, tô aí nessa de tipo, poxa, eu devia ter ido correr. Tanto que o relógio tá falando pra eu ir correr 47 minutos num ritmo de 6:40 ali, não lembro, né? Eu vou prestar mais, eu prometo que eu vou prestar mais atenção nessas coisas. Mas por enquanto é isso. Eu vou continuar com o treino essa semana. Se eu não for correr hoje, talvez eu levo minhas coisas de corrida pro trabalho e volto do trabalho amanhã correndo. Dá 10 quilômetros. E em vez de correr puxando forte, eu vou correr só mantendo um pace. Porque lá eu começo numa descida, né? Uma descida bem longa assim, tem uma variação, né? Ela muda um pouco, mas é sempre numa constante descendo. E dá 4 quilômetros, assim, mais ou menos, de uma descidinha. E depois estabiliza, fica numa reta, e aí quando chega aqui perto da minha casa, vira umas subidinhas, sobe pra lá, sobe pra cá, depois estabiliza. Geralmente dá esses 4 km descendo, então dá pra fazer um pouco desse treino que o Garmin tá pedindo, de não puxar tanto. Mas é claro que eu não vou querer ficar, porque se eu diminuir muito, são 10 km. Eu vou fazer 10 km em 1 hora e pouco. E aí é muito tempo correndo também para quem precisa chegar em casa, tomar um banho, jantar, descansar, dormir e acordar no dia seguinte para trabalhar. Então, rotina de quem não é bancado. É isso aí. Vamos lá, vamos seguir com o plano. Beleza?